Shalom Adonai, sejam bem-vindos no canal Pastor Glaucio Santos, canal de batalha espiritual, aleluia. Hoje eu quero te ensinar sobre jejum, amém? A arma poderosa que é o jejum. O jejum, ele é um dos princípios bíblicos que o Senhor deixa na sua palavra para que nós venhamos receber as nossas bênçãos, nossos milagres, a nossa resposta, a nossa revelação diante de Deus. Toda vez que o povo de Deus se humilhou, toda vez que o povo de Deus jejuou, a mão do Senhor moveu em direção ao seu povo. Então, na Bíblia Sagrada, os profetas jejuaram, muitos homens e mulheres de Deus jejuaram. Jesus jejuou e todos que jejuaram alcançaram a resposta, a revelação, o livramento, a bênção de Deus. O termo se humilhar, aleluia. Quando a Bíblia fala se humilhar, em outras palavras, está dizendo jejuar. Toda vez que o povo se humilhava diante de Deus, o povo jejuava. Então, jejum, isso significa humilhação. Quando você jejua, você está se humilhando diante do Senhor. Você está buscando a face do Senhor. Você está se humilhando por algo que você precisa, que você deseja, por você ou pela vida de alguém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Se você está precisando de um avivamento, se você está precisando de um renovo, se você está precisando de um milagre urgente, o caminho é se humilhar. Se humilhar é jejuar diante do Senhor dos Exércitos. Tem vários tipos de jejum na Bíblia. Jejum de 7 dias, de 15 dias, de 21 dias, de 2 dias, de 1 dia. Todas as religiões do mundo, elas jejuam. Os macumbeiros jejuam, os feiticeiros jejuam, os católicos, os adventistas, os muçulmanos, os judeus. Todas as religiões, os satanistas jejuam, porque quando a pessoa jejua, ela se torna mais sensível ao mundo espiritual, mais sensível ao Deus dela, entre aspas, que não é Deus, é demônios. Mas nós cristãos, quando nós jejuamos, nós se tornamos mais sensíveis ao Senhor Deus de Israel, a ouvir a voz dele, a ter a revelação dele, a ter a visitação dele, a ter intimidade com ele. Eu não sei como que você está, mas se você precisa de um milagre urgente, o caminho é jejuar, é orar, é se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos, minha querida irmã? Eu quero deixar aqui 2 tipos de jejum, que algumas pessoas alcançaram as bênçãos da Bíblia Sagrada. O primeiro jejum que eu gostaria de falar é o jejum de 3 dias. O jejum de 3 dias é chamado de jejum total, onde a pessoa não come nem bebe. É fácil, pastor? Não é. Mas a pessoa só faz esse jejum se Deus pedir para ela. Se Deus tocar no coração dela que ela precisa fazer por algo, aí ela faz. Ela estará se humilhando diante do Senhor. Quando Jonas pregou na cidade de Nínive, povo de Nínive, se arrependa, porque o Deus que criou os céus e a terra destruirá essa cidade em 40 dias. A palavra do Senhor diz que o rei se arrependeu junto com o povo e mandou o povo jejuar durante 3 dias, sem comer e sem beber, ele e os seus animais. E a palavra do Senhor diz que Deus não destruiu aquela cidade, porque viu aquele povo se humilhando diante do Senhor. O jejum, a humilhação quebra decreto de morte. Saulo, quando ele ia para Damasco, ele
teve a visão do Senhor, que ele caiu, ficou cego, entrou de Damasco, foi para a rua chamada direita, para a casa de um servo do Senhor, e lá ele passou 3 dias e 3 noites sem comer, orando. Paulo jejuou, Saulo jejuou, não está escrito, mas se você levar uma pessoa para a sua casa para ajudar você, não vai dar comida, não vai dar água. Com certeza deram comida, deram água para Paulo, mas ele não quis comer. Com certeza naquela casa tinha comida e água, mas ele não quis comer. A Bíblia diz que ele não comeu durante 3 dias, não comeu e nem bebeu. Ele teve a visão que vinha um homem de Deus chamado Ananias, colocaria a mão sobre ele e ele ia voltar a ver, seria cheio do Espírito Santo. Então ele buscou ao Senhor com jejum e teve essa visão, teve essa revelação. O jejum de 3 dias dá livramento. O jejum de 3 dias dá revelação, dá visão, dá a resposta de Deus urgente para a sua vida. Esther, o povo tinha recebido o decreto que o povo judeu seria destruído. E ela era judia também, ela seria destruída. E ela era rainha, mas ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, porque se o rei não levantasse o cetro, ela seria destruída, ela seria morta. Mas como ela sabia que seu povo ia ser destruído, ela também, ela convocou um jejum para se humilhar durante 3 dias. Ela e todo o povo se humilhou, jejuou, para ela entrar na presença do rei. Então o povo e Esther jejuaram esse jejum total de 3 dias sem comer e sem beber. Depois de 3 dias ela se arrumou, se preparou para entrar na presença do rei. E ela disse: se for para viver, viverei, se for para morrer, morrerei. E ela entrou na presença do rei sem ser chamada. Ela poderia ser morta se o rei não estendesse o cetro. Posso imaginar quando os guardas se prepararam para prender ela, o rei estendeu o cetro. Esther achou graça diante do rei, porque o jejum total de 3 dias moveu o coração do rei. E ela achou graça, e ela se salvou e salvou seu povo, porque o rei assinou um novo decreto que os judeus poderiam se defender. Todas as pessoas que jejuaram esse jejum poderoso de 3 dias alcançaram milagres extraordinários por eles ou pela nação. Se você quer um milagre pela sua família, por alguém, esse é um caminho. Se Deus tocar no teu coração, mas você pode também jejuar tomando água, amém? Você pode jejuar tomando água. Que se você tiver algum problema de saúde também, você pense 2 vezes antes. É tudo na direção de Deus. Então, jejum significa humilhação. Toda vez que a pessoa jejua, ela está se humilhando diante do Senhor dos Exércitos, e a mão do Senhor vai socorrer, ajudar, salvar, avivar aquela pessoa. Temos o jejum de 21 dias, que eu posso dizer que é o jejum mais fácil, porque ele não é um jejum total. É um jejum que você deixa de comer alguns alimentos, que é o jejum de Daniel. Ele não passou 21 dias sem comer. Se você ler o texto sagrado, ele diz que em 21 dias ele não comeu nada gostoso, nada saboroso. Então, esse jejum você vai tirar as coisas que tu mais gosta, vai comer só as coisas que tu não gosta. Ou seja, de preferência só legumes. Durante 21 dias, você vai estar se humilhando diante do Senhor. Daniel se humilhou diante do Senhor durante 21 dias com jejum e oração. Aleluia, porque ele precisava de uma resposta de Deus. E em 21 dias chegou Gabriel com a resposta, com a revelação que Daniel buscava diante do Senhor, porque ele se humilhou, porque ele jejuou diante do Senhor. Amém? Mas você pode jejuar jejum de 1 dia, ou para quem está começando, no mínimo jejum de meio-dia, tirando uma refeição. No período de jejum, você não vai fazer nada prazeroso, porque jejum significa humilhação. Quando o Senhor dos Exércitos olhar para você, ele vai ver meu servo e minha serva está se humilhando diante de mim. Uma certa vez o Senhor até poupou
a vida de Acabe por alguns momentos que ele estava jejuando diante do Senhor, se humilhando diante do Senhor. Depois ele se perdeu, sim, mas quando ele estava jejuando, se humilhando, a mão do Senhor poupou a vida dele. Então, o jejum e oração. Quando você se humilha diante do Senhor com jejum e oração, você tem visitação, você tem resposta de Deus, você tem livramento, você tem quebra de decreto de morte, você tem milagres urgentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como que está a tua vida, mas o caminho é esse. A palavra de Deus diz: desperta tu que dorme, se levanta e Cristo, aleluia, te iluminará. Isso é um chamado avivamento. A palavra de Deus diz: tem nome de que vive, mas está morto. Isso é um chamado avivamento. A palavra do Senhor diz: tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. Isso é um chamado avivamento. Se você não sente vontade de orar, não sente vontade de adorar, não sente vontade, aleluia, de orar, de adorar, de fazer a obra de Deus, que você está se sentindo mesmo no fundo do poço, se humilha com jejum e com oração, rasgue o seu coração e não sua veste, diz o Senhor. Com certeza o Senhor vai ter misericórdia de você e vai te ajudar. O sacerdote Esdras, aleluia, ele se humilhou, ele jejuou com o povo diante do rio Ahava, porque ele sentiu vergonha de pedir exército e cavaleiro para o rei, porque ele tinha dito que a mão do Senhor é sobre todos os que eu busco para ajudar, mas a ira é contra todos que o deixam. E ele sentiu vergonha de pedir ajuda para o rei, porque eles vinham de Babilônia para Jerusalém de volta. E a Bíblia diz que eles jejuaram, eles se humilharam, e a mão do Senhor se moveu pelas suas orações, pela sua humilhação, pelo seu jejum, e eles chegaram de volta a Jerusalém, são e salvos. Qualquer área da sua vida que você precisa de um milagre urgente, que você precisa de um avivamento, que você precisa sentir a presença do Senhor, a glória do Senhor, a unção do Senhor, o Espírito Santo te convoca a jejum. A oração nós temos de orar todo dia, mas jejuar quando o Espírito Santo nos manda. E Ele pode nos mandar através de uma palavra, de um louvor, de uma oração, da leitura da palavra, de qualquer jeito. Uma vez os discípulos foram expulsar os demônios, não conseguiram, eles perguntaram para Jesus. Jesus disse: porque essa casta de demônios não se expulsa a não ser com oração e jejum. Eu luto com libertação, eu expulso todo tipo de demônio com a ajuda de Deus. Mas Jesus disse que existe demônio que só com oração e jejum. Então, quando você jejua, a tua fé aumenta, a tua unção aumenta, o poder de Deus aumenta na tua vida, porque tu está se humilhando diante do Senhor. E quando tu está fraco, é que tu é forte. A graça de Deus te basta. Você que ouviu essa oração, essa palavra, é um recado de Deus para a igreja do Senhor. Buscar o verdadeiro avivamento. Pessoas que estão com o coração em Deus, que estão se humilhando diante de Deus, que se converteram verdadeiramente, que são verdadeiramente nova criatura, que clamam diante do Senhor, ministro, coração e jejum em santidade, querido. Número de pessoas não significa avivamento. Tem muitas igrejas de falsos profetas que está lotado, mas o povo está vazio de Deus, estão sendo pregadas falsas doutrinas. Mas enche a tua lamparina, lava as tuas vestes, que nunca falte óleo sobre tua cabeça. Está escrito na tua testa: a santidade é o Senhor. E tu entra na presença de Deus, de dia e de noite, coração e jejum. E o verdadeiro Espírito Santo está sobre a tua vida. E o milagre que você pede vai acontecer na tua vida, no teu chamado, no teu ministério. Porque você aprendeu a se humilhar diante do Senhor. Amém? Vou terminar o vídeo para não ficar muito grande, mas estarei fazendo outros vídeos. Fica aqui comigo no canal Pastor Glaucio Santos. Tem mensagem do coração de Deus para você. Amém? Então, se Deus tocar no teu coração para tirar uma refeição, um dia de jejum, 3 dias de jejum, 21 dias, é você e Deus. Você estará se humilhando e o céu vai estar se abrindo sobre tua vida, como se abriu para Esther, para os ninivitas, para Paulo.
Jesus, quando começou seu ministério, jejuou para nos dar exemplo. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Curta e compartilha este vídeo. O verdadeiro avivamento de Deus está vindo sobre sua vida em nome de Jesus. Labassuri Kandarabasuri Andaramanaya. Deus abençoe. Shalom Adonai.